Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre rebeliões na América Portuguesa. Quais eram as revoltas, os conflitos que vão existir aqui no Brasil durante o período em que o Brasil ele era colônia de Portugal? Quais eram as ideias dessas revoltas, dessas rebeliões, o que os colonos queriam, o que eles exigiam, o que eles conseguiram, né? Toda essa nossa aula a gente vai estar com o Paulo, né, que vai acabar acompanhando a gente como nosso intérprete. Vamos começar? Bom, quais são os nossos objetivos? Por que a gente está estudando sobre, então, essas rebeliões na América Portuguesa? O primeiro é identificar os motivos, as ações e as consequências de revoltas de caráter, né, nativista. Então nós vamos ver que existiram alguns conflitos que eles tinham interesses específicos. Um outro objetivo é compreender o modo como organizam-se e deflagraram-se as revoltas de caráter emancipatório, ou seja, aquelas que queriam se emancipar, queriam separar-se, né, daquela colônia do Brasil. Bom, você recorda quais eram os acontecimentos revolucionários mundiais durante a segunda metade do século XVIII? O que estava acontecendo no mundo será nesse período? E as ideias? Lembra quais eram as ideias envolvidas nesses movimentos? Bom, gente, estavam ocorrendo na Europa a Revolução Industrial, uma grande transformação, né, econômica, de produção social também dentro ali da Inglaterra, que vai se espalhar pelo restante da América, da Europa. Também vai acabar ocorrendo em 1789 a Revolução Francesa, onde a burguesia vai, através de um longo processo revolucionário, tentar assumir uma representatividade dentro do Estado, e vão ocorrer nos Estados Unidos a independência dele no ano de 1779, onde nós vamos ver que eles se tornam a primeira colônia na América independente. Quais eram as ideias que estavam envolvidas nesses movimentos na Europa? Principalmente ideias iluministas, que era um movimento filosófico onde se guiava, né, pela ideia de liberdade, de igualdade. Bom, a partir do século XVIII, aqui no Brasil, a gente vai ver que a gente está vivendo uma condição econômica diferente, né? A gente está vendo que a extração do ouro, ela vai atingir o seu grande ápice, né? E vai promover, então, de um lado, um grande desenvolvimento econômico, territorial, né? Mas de uma outra perspectiva, vai acabar acontecendo falta de alimentos, violência, morte, né? Isso porque essa corrida pelo ouro vai acabar gerando inúmeros conflitos dentro do interior do Brasil. Qual a sua opinião sobre tanta violência e miséria quanto à exploração de ouro no Brasil? Isso porque a gente vai ver que se traz tanta riqueza por um lado, mas tanta desigualdade social para um outro lado. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar um pouco das regiões onde vai ocorrer essa mineração do Brasil, o seu grande, né, epicentro, né, dentro aqui do Brasil colônia. Durante o período colonial, o Brasil ele foi palco, então, de inúmeros conflitos que vão ocorrer aqui. E eles, de um lado, exigiam uma maior autonomia e questionavam as ordens metropolitanas. A nossa metrópole era Portugal. Através do pacto colonial, Portugal acabava determinando todos os acontecimentos, determinando qualquer atividade econômica deveria passar pelas ordens de Portugal. E eles vão acabar gerando muitas revoltas que nós chamamos de nativistas. Essas revoltas nativistas não é que elas envolviam os nativos da América, os nossos indígenas. Essas revoltas eram nativistas porque envolviam já colonos nativos, né? Que envolvendo questões de ordem muitas vezes mais individuais para alguns grupos de elite.
Nós vamos ver também que num segundo momento, ainda ali, né, no século XVIII, a gente vai ver que começam a surgir dentro da cabeça, das ideias desses colonos, né, inspirando-se em ideias de emancipação, ideias republicanas até, a gente vai ver que eles vão se inspirar em vários ideais das revoluções por toda a Europa e vão tentar fazer movimentos que separem as suas regiões do restante da colônia do Brasil. Vamos conhecer então mais de perto essas rebeliões que ocorreram aqui no Brasil, no período em que ele era conhecido como América Portuguesa, a colônia de Portugal. A revolta de Beckman. Então nós vamos dar uma olhada agora em algumas das revoltas de caráter, né, nativista. Olha só, a revolta de Beckman ela vai ocorrer no Maranhão porque lá existiam falta de vários materiais, de alimentos e também eles estavam sentindo a necessidade, os colonos, os grandes latifundiários, proprietários de terra, gente com poder, eles estavam sentindo a necessidade de que a coroa portuguesa enviassem mais escravos africanos para eles. Como a coroa portuguesa não enviava esses alimentos e não enviava escravos africanos, esses colonos acabavam escravizando indígenas e entravam em conflitos com os padres jesuítas, que eram os padres que, através das chamadas missões, tentavam, de certa maneira, né, proteger esses grupos indígenas do processo de escravização. Para tentar contornar todos esses problemas, vai ser criada pela coroa portuguesa a chamada Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Só que essa companhia ela não vai cumprir todas as promessas que ela havia feito, né, de enviar os escravos africanos e os mantimentos. E o que acabou ocorrendo é que no ano de 1684, os colonos vão invadir e destruir um colégio jesuíta, vão capturar os indígenas para colocar eles num processo de escravização e isso tudo vai acabar gerando, então, um grande transtorno naquela localização. Os grandes líderes dessa revolta vão ser dois irmãos de origem alemã chamados Manuel e Tomás Beckman. O Manuel vai acabar assumindo o governo do Maranhão, enquanto seu irmão Tomás vai se dirigir a Portugal, tentando conversar com a realeza, com o rei de Portugal, exigindo melhorias ali pela região. Tomás vai ser preso e seu irmão aqui, né, na colônia do Maranhão, vai acabar, além de sendo preso, né, ele vai acabar sofrendo as consequências e sendo enforcado. A revolta de Beckman vai acabar sendo impedida, onde a coroa portuguesa vai enviar um representante deles para assumir o governo daquela região. E outra revolta nativista vai ocorrer também nesse período em que o Brasil era colônia. É a Guerra dos Emboabas. Ela vai acontecer entre o ano de 1707 e 1709. Olha só, os bandeirantes paulistas, eles vão ser os primeiros a encontrarem ouro e explorar as minas de ouros. Esses bandeirantes, a grande maioria deles, vindo da região, né, ali de São Paulo, chamados paulistas, eles tinham como papel, dentro daquela sociedade colonial, eles aprisionavam, né, escravizavam indígenas. Eram conhecidos, né, pelas atividades ilegais que acabavam cumprindo. Mas também vão acabar entrando para o interior do Brasil e acabavam desbravando locais até encontrarem esse primeiro ouro. Mas nesse momento em que foi encontrado o ouro, vários forasteiros, pessoas de fora, muitos deles portugueses e pessoas de outras regiões, começam a explorar também essas minas de ouro. E olha só, os bandeirantes, eles vão se revoltar com essa situação. Vão chamar, inclusive, esses forasteiros de emboabas, que era um termo indígena dado para quem usava sapatos emplumados.
E os bandeirantes, em geral, andavam descalços. Nós vamos ver que em meio a essa revolta entre bandeirantes e entre esses emboabas, esses forasteiros, vai ocorrer uma série de complicações até que, no chamado capão da traição, os emboabas eles acabam colocando os bandeirantes numa situação nada boa. A partir desse momento, nós vamos ver que os bandeirantes vão se retirar dessas primeiras regiões onde eles encontraram ouro e, de certa maneira, eles passam a buscar por novas jazidas de ouros em outros locais, que acaba sendo de maneira até certa positiva, porque eles vão entrar mais no interior do Brasil, acabando alargando as fronteiras, onde existia ainda a divisa, né, da linha do Tratado de Tordesilhas. Bom, temos aqui nossa primeira atividade. Copiem, respondam no caderno, a gente já volta daqui a alguns minutos para ver se está tudo certo. Então, vamos ver qual é a pergunta? Qual o motivo da revolta dos bandeirantes paulistas contra os chamados emboabas? E a resposta é que o principal motivo era a disputa pelo ouro existente nas recém-descobertas minas. Os bandeirantes paulistas não aceitaram dividir a exploração do ouro com outros grupos, uma vez que foram eles que descobriram essas minas de exploração de ouro. Bom, temos uma outra revolta de caráter nativista que vai ocorrer, chamada Guerra dos Mascates. Olha só, ela vai ocorrer entre 1710 e 1711 e ela vai envolver, de um lado, os senhores de engenho que viviam em Olinda e que durante esse período estavam passando por alguma crise econômica. Os engenhos de açúcar já não geravam mais toda aquela grande, riqueza econômica. E esses donos, proprietários de terras do engenho, eles vão acabar emprestando dinheiro dos comerciantes que viviam em Recife. Esses comerciantes estavam começando a enriquecer, mas, apesar desse empréstimo de dinheiro, os senhores de engenho de Olinda chamavam de uma maneira bem pejorativa esses comerciantes de mascates. Mascate, naquela época, era dado nome aos pequenos vendedores ambulantes, e isso não demonstrava toda a riqueza que esses comerciantes de Olinda tinham. Em 1710, a coroa portuguesa vai elevar o povoado de Recife à vila e vai acabar dando a eles, oferecendo a eles a condição deles terem uma Câmara Municipal. Nesse período colonial, ter uma Câmara Municipal significava que você ia ter uma grande representatividade política e econômica. Elevar um lugar à vila também era uma grande condição, porque estava mostrando a importância daquele local. Os grandes latifundiários que eram ali da região de Olinda, eles vão acabar não aceitando essa situação e vão acabar atacando armados, ali vários pontos importantes da região de Recife. Portugal vai acabar reprimindo toda essa revolta e a região de Olinda vai permanecer como uma importante vila. Temos também a revolta da Vila Rica, que vai ocorrer no ano de 1720. Essa revolta, de caráter também nativista, vai envolver ali toda essa questão da exploração da região do ouro. Olha só, com o objetivo de controlar a exploração do ouro e cobrar mais impostos das pessoas que trabalhavam naquelas minas, existiam vários meios, tipos específicos de trabalho envolvidos na exploração do ouro, a coroa portuguesa, no ano de 1702, ela vai acabar criando a chamada Intendência das Minas, onde ela vai acabar cobrando impostos maiores desses mineradores. Um dos impostos chamava-se quinto.
E olha só, em 1719, para evitar o contrabando de ouro, porque isso era uma coisa que ocorria constantemente naquela região e a coroa portuguesa acabava não conseguindo colher todos os impostos por causa desse contrabando, ela então vai acabar criando as chamadas casas de fundição. Aqui a gente tem um pedaço de ouro, né, que mostra como eles faziam. Eles colocavam o brasão da coroa portuguesa para mostrar que, olha, agora não tem mais como fazer contrabando. Todo o ouro que vai ser extraído das minas vai ter que passar pelo controle da coroa portuguesa. Isso daí vai acabar gerando uma insatisfação de muitos dos donos dessas minas, de proprietários de terra, de pessoas que lucravam em cima da produção, né, da exploração do ouro. E a gente vai ver que mineradores e comerciantes, né, ali da região de Vila Rica, ela vai acabar então ocorrendo uma grande revolta. Os rebeldes, eles vão exigir a diminuição dos preços dos alimentos e também a extinção dessas casas de fundição que acabavam dificultando todo o processo deles de exploração e comercialização do ouro. E olha só o que vai ocorrer. Os principais líderes vão ser presos, a coroa portuguesa vai impedir toda essa manifestação e o grande líder deles, que era um tropeiro chamado Filipe dos Santos, vai ser morto e ter o seu corpo esquartejado. Qual era o objetivo da coroa portuguesa fazer isso? Era mostrar que nenhuma revolta, nenhuma rebelião de colono aqui no território da América Portuguesa seria permitida. E nós vamos passar agora para revoltas de uma ordem diferenciada. Essas revoltas, elas vão ser chamadas revoltas separatistas, ou então existe o termo emancipatório. Elas vão mostrar que ainda os colonos da região do Brasil, né, colônia da América Portuguesa, vão mostrar insatisfação, mas vão começar a exigir algumas questões diferenciadas. E olha só, uma delas é a Conjuração Mineira, que vai ocorrer no ano de 1789. A Conjuração Mineira, ela já vai ocorrer ali na segunda metade do século XVIII, e esse período nós vamos ver que a exploração do ouro no Brasil já não atingia o seu grande pico, né, econômico. Ele começa a decair. E na segunda metade, então, do século XVIII, a gente vai ver que Portugal, vendo que o ouro estava se esgotando aqui no Brasil, vai passar a cobrar mais impostos ainda. Portugal estava bastante endividada, tinha uma dívida grande com a Inglaterra, e com isso vai ver que essa cobrança de impostos, principalmente o imposto chamado quinto, onde, aliás, foi dado o apelido ao Brasil do chamado Quinto dos Infernos, e um novo imposto chamado derrama, onde os mineradores que não pagavam os seus impostos, né, teriam que, todos eles, esses valores seriam cobrados a outros mineradores. Tudo isso vai acabar gerando uma grande revolta e vários grupos de colonos pertencentes a uma elite econômica. Nós estamos falando de grupos que não eram grupos de populares. Eles vão acabar planejando uma rebelião contra a coroa portuguesa. Planejar uma rebelião é conjurar-se, né? E daí nós vamos ver que esses vão se inspirar pelos ideais iluministas e por acontecimentos do que já havia ocorrendo na Europa. Principalmente a gente vai ver a independência dos Estados Unidos, eles vão ver a possibilidade desses ideais iluministas dentro da presença, né, da possível separação da região. E mais uma coisa, eles vão começar a se inspirar ali, né, pelas ideias da Revolução Francesa, que inclusive iniciava-se, né, esses ideais estavam presentes, inclusive na mesma data de 1789. Bom, a ideia principal era separar a região das Minas Gerais e fundar uma república. Veja só, não existia a ideia de separar o Brasil de Portugal, mas de separar aquela região específica do restante da América Portuguesa.
Os planos desses conjurados não vão ser concretizados, porque um dos seus participantes, Joaquim Silvério dos Reis, vai trair o movimento e vai, através de um acordo com a coroa portuguesa, tendo todas as suas dívidas com a coroa portuguesa sendo sanadas, vai acabar então entregando os seus companheiros de conjuração. A derrama, né, vai ser suspensa e o governador, né, vai acabar mandando prender todos os envolvidos, essa elite econômica. Um desses conjurados da Conjuração Mineira acaba tendo um grande destaque, né, na história, onde todos nós já ouvimos falar dele, que é o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Vai ser o único indivíduo que vai acabar sendo morto e tendo seu corpo esquartejado, mostrado para toda a população no dia 21 de abril de 1792. Inclusive, né, a figura de Tiradentes vai ter a sua imagem como herói sendo construída, porque naquele período em que ocorreu a sua morte, ele foi colocado pela coroa portuguesa como uma figura de qual ninguém deveria seguir, porque ele estava indo contra o ideal colonial. Mas vão se passar quase 100 anos e um movimento republicano que queria acabar, né, criar uma república dentro do Brasil, vai utilizar da figura de Tiradentes como uma figura heróica e vai construir inclusive uma imagem para representar esse herói. Não existiam imagens que mostravam o rosto de Tiradentes, então ela foi construída. E a ideia, como nós podemos ver aqui em algumas obras, em 1893, né, as duas vão mostrar uma imagem de Tiradentes como uma imagem próxima a de um Cristo, né, de Jesus Cristo. E essa era a ideia, fazer uma união dessas duas ideias. Nós vamos ver que em 1940, novamente a imagem de Tiradentes vai ser ligada a uma questão também militarizada, porque daí nós vivíamos um contexto histórico diferenciado. Nós então podemos ver que a figura de um herói nacional pode ser construída e fabricada. Bom, temos a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela vai ser também um desses movimentos de ordem emancipatória, mas ela vai ter um contexto muito diferente dos outros movimentos coloniais que existiram aqui. Pode ser considerado que a Conjuração Baiana, que ocorreu então em 1798, que ela tenha sido o primeiro movimento que tenham populares, que tinham pessoas que eram do povo participando desse movimento. Então, com um descontentamento econômico, socio-racial, porque existia um grande preconceito racial na sociedade, ainda escravista, nós estamos falando da Bahia, onde a maioria da população era negra, já existiam alguns ex-escravos, pessoas libertas que exerciam várias profissões, mas existia então uma grande crise econômica existindo lá. E a gente vai ver que grupos diferentes da sociedade, como alfaiates, escravos, médicos, mulheres, essa participação de mulheres era bastante importante, porque foi o primeiro movimento que nós vamos ver mulheres atuando dentro dele. Elas vão acabar discutindo ideias revolucionárias. A luta pela abolição da escravidão, que vai ocorrer no processo ali em São Domingos, né, em 1791, com o processo que vai levar à independência do Haiti, vai ser um dos grandes movimentos que vão levar essas pessoas a questionar todas as coisas que ocorriam lá e que vão tentar colocar em prática, inclusive, ideias que são aquelas ideias iluministas. Também eles vão se inspirar no período jacobino da Revolução Francesa, onde vão então começar a exigir liberdade, igualdade entre todos. Bom, nós vamos ver que esses rebeldes vão acabar criando panfletos, e nesses panfletos eles vão colocar várias ideias que vão estar contendo, né, todas essas ideias iluministas. Vamos ver que esse vai ser então considerado o primeiro movimento popular, e eles vão exigir a criação de uma república, colocando fim à escravidão. Vai ocorrer a prisão de dezenas desses rebeldes e a condenação à morte de 4 desses líderes, todos eles afrodescendentes e, né, pobres.
Chegamos na nossa atividade. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já volta daqui a um tempo para ver se está tudo certo. Então, pessoal, olha só, queria que vocês preenchessem então essa tabela abaixo com algumas informações referentes às conjurações mineira de 1789 e a conjuração baiana. Então, qual era a origem social dos líderes e o que defendiam. Então, nós vamos ver que a origem social da conjuração mineira era a elite mineradora e a origem social da conjuração baiana vão ser intelectuais e afrodescendentes. Nós vamos ver que a conjuração mineira ela defendia a criação de uma república e os interesses particulares daqueles colonos, e nós vamos ver que a conjuração baiana ela vai defender então a criação de uma república de liberdade, igualdade e o fim da escravidão. Bom, o que nós vimos todas essas revoltas, essas rebeliões? Nós vimos que, por um lado, tiveram algumas de ordem nativistas, onde colonos pertencentes a uma elite econômica vão exigir alguns direitos garantidos maiores, onde a coroa portuguesa vai acabar tentando evitar esses ocorridos. E nós vamos ver que outros movimentos, como a conjuração mineira e a conjuração baiana, vão acabar exigindo a emancipação, querer separar-se do restante do Brasil colônia. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima.